queridos irmãos e irmãs, sejamos todos bem-vindos a mais um trabalho da Associação Espírita Caridade, no nosso tratamento espiritual, que ocorre todas as segundas-feiras, obviamente por tempo indeterminado, à distância, online, para que todos possam se beneficiar desse recurso que é um dos tantos que a Casa Espírita oferece a todos aqueles que necessitam. Para iniciar este trabalho, nós vamos dar uma pincelada para você que está chegando a primeira vez nesse dia, na segunda-feira, aqui acessando os nossos vídeos. O tratamento espiritual aos encarnados ocorre todas as segundas-feiras e aqui na Associação Espírita Caridade é feito em 6 módulos. Cada módulo tem 6 roteiros e começa no nascimento e termina na morte. Um módulo inteiro falando sobre o nascimento, de acordo com a doutrina espírita, um módulo inteiro falando sobre vida em família. Enfim, cada módulo vai abordar uma temática, dentro dessa temática, 6 roteiros a respeito daquele assunto. Hoje nós vamos começar um módulo novo, já encerramos o módulo 1, que é o nascimento, e hoje nós vamos iniciar o módulo 2, do Vida em Família, o roteiro 1. O roteiro 1 do módulo 2 é casamento e divórcio. Esse é o tema que nós vamos abordar hoje. Nas próximas semanas, vamos falar sobre a energia sexual, relacionamento conjugal, relacionamento entre pais e filhos, sofrimento e justiça divina, evangelho no lar. Evangelho no Lar vai ser o 6º roteiro, o último roteiro do módulo Vida em Família. E o subtema de hoje, como mostramos, é casamento e divórcio. E claro, vamos iniciar falando sobre a beleza do casamento e todas as suas dificuldades dentro das nossas limitações de compreensão, de entendimento, mas trazendo a base espírita a respeito do assunto. O casamento, segundo o autor espiritual Emmanuel, no livro Vida e Sexo, constitui ato de progresso alcançado na sociedade humana. É a união permanente de 2 seres, na qual 2 criaturas se confiam uma à outra no campo de assistência mútua. Não é eu estar com alguém para que o outro me atenda às necessidades, para que o outro me faça feliz, para que o outro atenda aos meus caprichos. Segundo o autor espiritual Emmanuel, com o qual concordamos plenamente, é uma união entre 2 seres. Os 2, de comum acordo, estabelecem que o relacionamento vai ser duradouro, vai ser para a vida toda, sobretudo tratando-se apenas de uma única existência, mas nós sabemos que muitos relacionamentos perduram além dessa vida, além dessa existência, na espiritualidade, e às vezes repetem-se os cônjuges em algumas encarnações. Emmanuel nos diz ainda que o casamento é um compromisso, e compromisso gera responsabilidade recíproca. Então, todos nós temos a nossa parcela de responsabilidade para que aquele relacionamento funcione, para que aquele casamento seja bem sucedido no que tange a compreensão, o respeito, o amor e aquela assistência mútua a qual Emmanuel se refere. Porque não é só o encantamento, a paixão, o envolvimento afetivo, o envolvimento sexual, o envolvimento para cuidar dos filhos. Depois os filhos crescem e muitas vezes nós nos entregamos apenas aos filhos, aos cuidados excessivos, somente com os filhos, e esquecemos do nosso companheiro, da nossa companheira, que quando os filhos crescerem e seguirem o seu curso, vão iniciar sua vida. E aquela pessoa vai estar conosco. Aquela pessoa vai estar conosco como nós a deixamos, da forma como nós a tratamos durante todos os anos em que estivemos juntos. Vai ser o reflexo do carinho que nós demos ou deixamos de dar, vai ser um pouco do reflexo daquela atenção que nós conseguimos dar ou deixamos de dar, do respeito ou falta dele que tivemos para com aquela pessoa.
E por vezes, não raras vezes, os casais se deparam com um estranho dentro do lar, porque o cultivo do relacionamento não foi voltado a compreender o outro, não foi alicerçado nessa assistência mútua. Eu auxilio o outro me auxilia, eu me sinto comprometido e responsável também pelo outro e vice-versa. Nem sempre é assim. E o nosso objetivo, enquanto espíritos imortais, compreendedores da fronteira, de ir além das fronteiras dessa existência corpórea enquanto individualidades, é justamente compreender que estamos unidos em matrimônio para estreitar os laços afetivos. Nós vamos ver no decorrer deste trabalho, muito bem elaborado pela Associação Espírita Caridade, que existem vários tipos de uniões conjugais e que cada uma delas requer alguns cuidados, algum tipo de envolvimento maior ou menor no que tange a manutenção diária do amor, do respeito, do cuidado, do carinho para com o próximo. Na pergunta 696 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos auxiliares da codificação o que aconteceria com a abolição do casamento. E os espíritos respondem a Allan Kardec: aumento do egoísmo. Em algumas versões de O Livro dos Espíritos, algumas traduções, vai estar escrito uma recrudescência do egoísmo. A recrudescência é basicamente voltar, aumentar com maior intensidade. Então, é um aumento intenso do egoísmo. Se extinguisse o casamento, se não houvesse mais casamento na nossa sociedade, haveria um aumento intensivo. Se hoje nós já somos egoístas, o egoísmo já é presente nas nossas vidas, seria um egoísmo muito maior, porque nós não teríamos preocupação alguma em ter aquele compromisso, como diz Emmanuel, e o compromisso que gera responsabilidade. Sendo assim, faríamos apenas por nós mesmos, esquecendo o outro. E o casamento é uma das infinitas oportunidades que Deus nos dá de observar o outro mais de perto, não só em relação aos cônjuges, como também aos membros daquele lar, que por vezes nem sempre são apenas os cônjuges, e nós conseguimos perceber mais o outro e no cuidado e nesse senso de responsabilidade e respeito, acabar deixando o egoísmo de lado, porque eu passo a pensar no outro também e deixo de fazer aquilo que é exclusivamente para mim, para atender às minhas vontades, às minhas necessidades. Se não houvesse o casamento, aconteceria também uma regressão à infância da humanidade. Ou seja, se nós já avançamos de certa forma, talvez estejamos na adolescência da humanidade, ainda com um pouco de rebeldia em relação às leis divinas, com um pouco de falta de experiência sobre a vida imortal, sobre como lidar melhor com as dificuldades da vida material, imaginemos voltar mais ainda de forma mais comprometedora do não entendimento, da falta de esclarecimento espiritual e moral em relação ao próximo. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre a classificação dos casamentos de acordo com o autor Martins Peralva no livro Estudando a Mediunidade. Ele dá uma pincelada, abre um espaço nessa obra que indicamos a todos lerem, sobretudo trabalhadores de casas espíritas que buscam compreender melhor as formas de trabalho, de atendimento aos espíritos, de conduta mediúnica dentro e fora de uma sessão mediúnica, de uma comunicação, enfim, você na sua vida diária tem orientações para como lidar com as situações que acontecem em decorrência do uso da mediunidade, que não deve ser uma manifestação provocada fora de um lar espírita por uma questão de segurança e desmistificação, porque se todos nós começarmos a dar manifestações do que os espíritos nos dizem fora de um ambiente espírita, onde quer que estejamos, nós vamos trazer uma espécie de misticismo, porque para aquele que não conhece
e não conhece a doutrina espírita de maneira geral e não entende uma comunicação mediúnica como algo muito natural, isso pode soar como místico, sobrenatural, e que verdadeiramente não é. É algo muito natural e que todos nós temos. Todos nós somos mais ou menos médiums, alguns de forma sutil, outros de forma ostensiva, mas todos têm essa capacidade de perceber o plano espiritual e, por vezes, ver, ouvir e sentir os espíritos que estão à nossa volta, sendo eles superiores ou inferiores, conforme a nossa condição espiritual, a nossa condição vibracional e de pensamento. Martins Peralva vai trazer nesse livro, como dissemos, um apanhado sobre alguns tipos de casamentos aqui na Terra. Os casamentos acidentais, vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Os casamentos provacionais, os casamentos sacrificiais, casamentos afins, casamento de almas afins, casamento de resgate. Então, os casamentos acidentais são marcados pelo encontro de almas por efeito de atração momentânea, sem qualquer relacionamento espiritual. Conhecemos uma pessoa em qualquer lugar que seja, sem nenhum tipo de envolvimento afetivo anterior, apenas aquela coisa, bati o olho, me interessei, achei bonito, bonita, achei interessante, ou gostei das suas posses, ou gostei do seu corpo, enfim, aqueles casamentos sem nenhum tipo de relacionamento espiritual anterior, apenas por atração física ou por questões de ordem material. Nesses casamentos, vamos voltar aqui um pouquinho, nesses casamentos acidentais, não raras vezes nós encontramos inúmeras dificuldades quando levados adiante, porque eu não conheço aquele ser. Eu passei a conhecer nessa existência. Claro que ele ou ela vai apresentar características psicoemocionais adequadas à minha vivência, aquilo que eu mereço e aquilo que eu posso lidar. Porém, muitas vezes, por egoísmo ou por perceber que aquele relacionamento não era exatamente o que eu precisava ou o que eu gostaria de ter, e aquela pessoa já não é mais a mesma que eu imaginava, eu começo a criar atritos íntimos e externos. Eu exteriorizo através das discussões, da falta de diálogo, através da irritação, da frustração, de não compreender por que aquela pessoa que eu vi tão maravilhosa inicialmente, ela está totalmente diferente, não é aquilo que eu queria. É porque aí eu estou buscando alguém que satisfaça as minhas necessidades, atenda aos meus caprichos ou me faça feliz, sem perceber que há aquilo que dissemos antes, uma troca afetiva, um compromisso e uma responsabilidade. Nos casamentos provacionais, vamos ter o reencontro de almas para reajustes necessários à evolução de ambos. Reencontro de almas para reajustes necessários à evolução de ambos. Quando nós falamos em reencontro de almas, são almas que já se conheceram em outras existências, tendo um relacionamento mais ou menos sadio ou não. Normalmente não era um relacionamento muito bom, por isso vem daí a provação e a ideia do reajuste. Se eu preciso de um reajuste, de um reajustamento, que alguns chamam de resgate, e não está equivocado, né? Apenas incompleto no meu entendimento. A palavra resgate é incompleta quando se trata de reencarnação. Entendo que reajuste seja mais adequado, porque é um reajuste comigo mesmo, com o próximo e, sobretudo, com a divindade, com as leis divinas. Porque algo foi contrário às leis divinas. Eu deixei de amar ou eu prejudiquei, e por isso nós dois estamos juntos nessa existência novamente para fazer funcionar aquela relação. Foi só de briga, de discórdia, de desentendidos, de traições, ou de desamor, ou de um muito submisso e o outro
muito autoritário e sem amor de fato. Apenas uma convivência, nem sempre pacífica. E por isso voltamos para um reajustamento, para aprender a amar dentro do possível, dentro das nossas limitações. É claro que nós estamos falando de casais de todas as crenças e até mesmo sem crença alguma. Nós estamos falando de casamento na Terra, independente do que norteie esse casamento. É claro que, sendo em qualquer uma desses tipos de casamento que nós vamos citar, de acordo com Martins Peralva, em todos eles, com uma compreensão da continuidade da vida e das leis que regem a reencarnação, nós conseguimos ter mais ponderação, mais respeito. Vai ser mais fácil aquele contar até 10 para não se envolver numa discussão, tentar entender o outro nas suas dificuldades, sempre se torna mais fácil com a compreensão da continuidade da vida e da possibilidade de eu já conhecer aquele espírito. Claro, sem julgamentos de que o outro é o vilão da história, porque nós temos essa tendência autodefensiva de acharmos que se alguma coisa não está boa, é porque é culpa do outro, porque para mim, não está bom, então o outro não está atendendo às minhas vontades, às minhas necessidades. Então já entra aquela questão, novamente, do egoísmo. Os casamentos sacrificiais são de outra ordem, são diferentes. É um reencontro de uma alma iluminada com uma alma inferiorizada, com o objetivo, esta alma iluminada tem o objetivo de se redimir diante da inferiorizada ou a inferiorizada se redimir diante da iluminada. Normalmente, o que acontece? A alma inferiorizada vem para aprender com a iluminada, em termos, né? Nem sempre há uma alma iluminadíssima, um ser superior, senão não estaria aqui na Terra. Mas uma alma já mais esclarecida espiritualmente. Claro, falando de seres superiores, nós temos um exemplo no livro Nosso Lar, em que a mãe do André Luiz era considerada esse espírito iluminado que já tinha aprendido a perdoar, que já tinha entendido o sentido do amor e aceita e se propõe a vir numa nova existência casada de novo com o pai do André Luiz e recebendo no seio familiar como filhas as duas amantes da última existência, as duas amantes do marido da última existência. E ele vem uma alma inferiorizada porque com inúmeras dificuldades não conseguiu erguer-se e vai receber a oportunidade reencarnatória com esse objetivo de se redimir também e de aprender a sublimar o amor com aquelas duas almas, suas antigas amantes, agora como filhas. Não existe amor mais sublime do que aquele entre o pai e um filho, uma mãe e um filho, aqui na Terra, falando de amor entre espíritos ainda inferiores. E essa alma iluminada vem e os recebe com todo amor, com o objetivo de orientá-los no amor e sob bases cristãs, mesmo que não siga propriamente uma religião ou uma filosofia religiosa de consequências morais. E em alguns outros casos, essa alma iluminada se sente endividada com aquele que não conseguiu subir na escala evolutiva, que ficou passando por seus próprios erros, por regiões inferiores, mas essa alma superior, iluminada, que já está mais esclarecida, sente que poderia ter ajudado mais e não foi possível, não foi capaz no momento em que estiveram juntos. Então ela pede essa oportunidade de vir para ser cônjuge daquela outra e que na convivência diária o que é a alma inferiorizada ou a que é a alma inferiorizada, independente de ser homem ou mulher, convivendo com aquele ser superior, iluminado, em que o amor é a base das suas ações, o amor e o perdão são a base das suas ações, passa a perceber a necessidade de mudança, passa a sentir-se no dever de melhorar a cada dia. Nos casamentos afins, há o reencontro de corações amigos para a consolidação de afetos e progresso. São
espíritos amigos de outras existências, cônjuges ou não, de outras existências ou até mesmo do plano espiritual, que vêm com essa. Normalmente, nos casamentos afins, são espíritos que se comprometeram a realizar alguma tarefa em prol de um coletivo ou de uma família, né, de um grupo de espíritos que vem numa mesma família com muitas dificuldades, e aquele casal de amigos se compromete a vir como cônjuges para auxiliar no progresso daqueles filhos ou parentes próximos, através do seu exemplo de amor, do seu companheirismo, enfim. Ou mesmo para fazer alguma outra tarefa em prol do próximo, que não seja necessariamente membro da sua família, ou de grupos, seja em grupos de auxílio aos necessitados da matéria, seja em grupos espirituais, enfim, sabe que o seu dever é estar à frente pela sua idoneidade moral, estar à frente de determinados trabalhos, para que com o seu exemplo arraste maior número de pessoas ao bem. Arraste até parece um pouco negativo, arraste por obrigação. Não, mas é uma coisa meio automática, é um sentimento quase que instintivo de amor que atrai aqueles espíritos necessitados de luz e que, vendo o exemplo daqueles seres que vivem bem e aparentam por realmente viverem bem, com a consciência tranquila de fazerem o bem ao próximo, acabem sendo excelentes exemplos para os outros, e os outros querem usufruir também um pouco daquela paz, daquele amor que aqueles espíritos trazem. É tão belo de ver isso, e quando vemos, percebemos o quão importante é seguir os passos do Mestre Jesus como norte, porque não tem erro. Nós não caímos em erro quando seguimos as lições, os ensinamentos do Mestre Jesus. O autor André Luiz, no livro Nosso Lar, vai falar sobre o casamento de almas afins. Ocorre em número reduzido. Esses casamentos de almas afins não é o padrão aqui na Terra. O padrão aqui na Terra são casamentos provacionais, acidentais, de resgate. Esse de almas afins não é o comum, um menor número aqui. O casamento de resgate, segundo o autor André Luiz, ainda no livro Nosso Lar, ocorre em esmagadora percentagem. Nós, mesmo tendo esta informação, de posse dessa informação, que a maior parte dos casamentos são de resgate, não quer dizer que estamos fadados às intrigas, às discussões, às traições, ao insucesso no casamento. Pelo contrário, é a oportunidade de elevação, de compreensão, de respirar fundo, de procurar ver o outro como alguém que, como eu, necessita também de amor, de carinho, de respeito, de afeto. O matrimônio terreno, segundo o espírito André Luiz no livro Vida e Sexo, é composto por almas que se comprometeram no passado em eventos infelizes e reúnem-se na atualidade pelos vínculos do casamento, necessitadas essas almas da tolerância mútua. Por vezes nós nos reencontramos com o nosso cônjuge e passamos por diversas dificuldades de relacionamento, até dar uma alinhada naquele relacionamento, porque não era de pronto, embora uma atração muito forte, não só física, não estamos falando apenas de atração física. Por vezes nos sentimos muito atraídos por determinada pessoa e começamos a nos relacionar, queremos sempre estar junto, mas vão surgindo os reveses, algumas discussões, algumas dificuldades na rotina diária, sobretudo quando se inicia o casamento, a vida a dois, divergências, enfim, modos de pensar diferentes, que na maioria das vezes nós atribuímos tão somente à criação, porque somos criados em famílias diferentes, com hábitos diferentes, costumes diferentes. Mas nesses casos, não é só a criação que está interferindo
contribuindo para que aquele relacionamento tenha distúrbios, divergências, problemas, e sim é a percepção do erro do passado, daqueles eventos infelizes, segundo diz Emmanuel, que nos reúnem novamente. E quando falamos que o amor une, é fato, o amor une, mas a desafeição, o ódio, o ressentimento, a mágoa também une. Porque o pensamento em relação àquela pessoa, aquelas pessoas, ele vai nos atrair para elas. Quando nós pensamos com mágoa, com ressentimento ou com algo que não foi bem resolvido, é porque nós temos que nos reaproximar desta pessoa ou dessas pessoas para retomar o curso, para reajustar aquilo que não ficou bem certinho. A grande maioria se caracteriza pela necessidade reajustadora, essa necessidade do reajustamento. Em relação às uniões provacionais, no livro Estudando a Mediunidade, voltando a Martins Peralva, essas uniões provacionais objetivam não apenas a tolerância, mas a remissão das almas. Estar cada vez mais juntos e entendendo o outro, não apenas suportar, tolerar, mas nesse ato de tolerância ir exercitando a paciência e o amor. Conseguir sentir-se de coração leve diante daquele ser que por vezes nós prejudicamos no passado, desencaminhamos ou fomos o meio para que aquele espírito se seguisse por um mau caminho. E nos sentimos leves quando conseguimos dar um pouco de amor, tentar de alguma forma desfazer os erros cometidos no passado. Objetivam não apenas tolerar, mas remir almas, transformando a aversão em amizade e, se possível, em amor ainda na atual existência. E isto é sim possível. Como? Fé em Deus, prece, conhecimentos sobre a reencarnação. É sobretudo isto que esse conjunto de coisas que vai nos ajudar a transformar aquela aversão do passado, aquelas dificuldades que vêm muito entranhadas em nós e que nós não sabemos de onde vêm, por serem de um passado muito íntimo, muito original, muito nosso mesmo. Nós sentimos que aquilo faz parte da nossa vivência, da nossa existência, mas com esta fé em Deus, através da oração, de pedir forças a Deus, aos espíritos benfeitores, para que nós possamos amar aquela pessoa, aprender a amar aquela pessoa que está conosco do jeito que ela é, não tentar mudar aquela pessoa. A maioria dos casamentos fracassam porque um ou ambos tentam mudar o outro para ajustar-se às suas vontades. E isso não é amor, isso é egoísmo puro. Eu querer que tudo seja como eu quero e apenas para mim, para eu ser feliz. As ligações afetivas no futuro obedecerão a princípios de afinidade máxima e perfeita combinação vibratória. Isso é o que nos diz Emmanuel no livro Vida e Sexo. Esse é o nosso futuro regenerado. É a ideia de que, saindo dessas imperfeições que permeiam o nosso plano ainda de expiações e provas, saindo dessas imperfeições com a mudança íntima, através da mudança moral de todos nós, de uma transformação segura, sadia e que partiu de esforços de todos nós, é que nós vamos ir transformando essa vivência de imperfeições, em que o mal ainda predomina, em um mundo regenerado, em uma vivência em que o respeito e o amor são cada vez mais presentes nas relações, sobretudo nos casamentos. E aqui não está falando em casamento formal. As ligações afetivas no futuro vão obedecer a esses princípios de afinidade máxima
e perfeita combinação vibratória. Nós vamos conseguir estar com aqueles que com quem nós realmente nos afinizamos, e para amar são, como diz uma amiga minha, 2 palitos. É rapidinho para que nós possamos estabelecer esses vínculos de amor. Só que, como todo casamento, pode acontecer de haver conflitos conjugais. Por que esses conflitos acontecem? Segundo Emmanuel e André Luiz no livro Estude e Viva, sem entendimento e respeito, conciliação e afinidade espiritual, torna-se difícil o êxito no casamento. O alerta que Rodolfo Caligares nos traz no livro Vida em Família é que muitos conflitos conjugais são provenientes de causas atuais. Então, não adianta culpar tão somente as desavenças do passado, os males provocados no passado, porque todos esses do passado nós podemos reajustar nessa existência, através da paciência, da tolerância, do amor, do respeito. Mas quando nós vamos cultivando e dando corda, dando aso para as discussões, para a menor desavença, por motivos banais, nós vamos criando as causas nessa existência, e não adianta culpar o passado, porque os males que nós vivenciamos são todos eles provocados por nós mesmos. Tais como imperfeições morais, egoísmo, orgulho. Orgulho é maravilhoso. O orgulho a gente vê, é maravilhoso para exemplificar, não que ele seja maravilhoso num relacionamento, como não é em qualquer que seja a circunstância. Mas nas discussões, normalmente as discussões entre os casais se dão por motivos banais. E elas se estendem, gerando desconforto, clima de animosidade e de desconforto, e por vezes até de tristeza, de briga mesmo, por causa do orgulho. Porque um não quer dar o braço a torcer para o outro, quer estar sempre com razão. E se torna muito difícil um relacionamento assim, quando um ou ambos sempre querem ter razão. E aí vamos trazer uma frase que permeia, sobretudo o ambiente, as palestras espíritas e os trabalhos espíritas, mas que entendemos seja uma colocação universal. Você prefere estar com a razão ou ser feliz? Vamos preferir sempre ser feliz, porque nós temos momentos de felicidade nesse plano. A felicidade ainda não é desse mundo, a felicidade plena, real. Mas nós temos momentos de felicidade e eles nem sempre se estendem tanto. Então, por que vamos usar os momentos que poderíamos estar transformando em momentos felizes, através da compreensão, do respeito, do amor, do bom humor, transformando eles em momentos de tensão, de briga, de discórdia, para ter razão? Fica para a nossa reflexão isto um pouquinho. A intolerância também é um dos motivos para essas divergências, essas desavenças conjugais. Como superar isso, então? No culto vivo do Evangelho no lar e na lealdade à própria fé. E aqui não estamos falando apenas em espiritismo. E não estamos falando em uma determinada crença religiosa, porque muitas pessoas não seguem um padrão religioso, não seguem uma crença específica, mas têm muita fé em Deus, em si mesmos, confiança no alto, naquilo que entendem como divindade, ser superior, enfim. E daí aurem forças para a sua própria vida, para combater as próprias dificuldades, para conseguir seguir adiante. E o que seria o culto vivo do Evangelho no lar? Não é apenas realizar o Evangelho no lar, que por vezes de forma maquinal, automática, apenas por fazer, uma vez na semana, abre o livro, faz uma leitura, uma prece, reflete a respeito, mas não pratica. O culto vivo do Evangelho no lar, no nosso entendimento, é aquele que nos faz refletir e nos leva, através dos nossos esforços e dedicação, à prática, no dia a dia. É esse que é o mais difícil. Não pensemos nós que é só entender o Evangelho, é só entender a Boa Nova, entender
o amor que o Cristo nos ensinou, as lições de caridade e de perdão, mas não praticar. Nossa proposta é justamente essa, mas nós podemos pensar assim, sabemos tudo, então estamos com o jogo ganho. Não, a prática é o mais difícil. Todos nós resvalamos na prática. Demonstrações vivas de amor cessam quaisquer azedumes da discórdia e todas as resistências da incompreensão. Agora vamos falar um pouquinho sobre o divórcio, né, que é quando não deu certo de todas as formas, tentando um reajustamento, estabelecer vínculos afetivos de respeito e amor. Será que o divórcio é a solução? Vejamos. No livro Leis de Amor, o Espírito Emmanuel diz que o divórcio deve ser evitado tanto quanto possível. Pagar é libertar-se. Aprender é assimilar a lição. O divórcio surge como medida extrema e lamentável. Ele apenas vai adiar o resgate, aquele reajustamento que comentamos. Porque não pensemos nós também que, agora que eu me divorciei, eu sou um infeliz porque eu vou ter que adiar o resgate para a próxima existência. Não necessariamente como cônjuges. As leis de Deus são sábias e nos colocam ao lado de almas com as quais nós precisamos nos reajustar, nos papéis em que nós mais vamos conseguir ter êxito. E isso não significa necessariamente vir com o cônjuge de novo como cônjuge, mas como outro tipo de laço, de comprometimento afetivo ou de responsabilidade compulsória sobre um ser. No divórcio, as crianças são as principais vítimas quando há filhos, né? Quando é compreensível o divórcio? Segundo Emmanuel, quando baseado em razões justas para se evitar um mal maior. O que seria um mal maior? Nós podemos listar uma série de eventos. A sabedoria divina jamais institui princípios de violência e de escravidão, e ninguém possui o direito de torturar ninguém à face das leis eternas. E isso nós não estamos falando apenas, embora grave, a violência física, mas também a violência verbal, as agressões constantes, o desrespeito excessivo, aquele clima de animosidade, de desamor, por vezes até de ódio, que acaba se estabelecendo por não se levar em conta as leis divinas e, sobretudo, a lei de amor, que deve nos unir e não nos afastar. O espírito, conquanto em muitas situações agrave os próprios débitos, dispõe da faculdade de interromper, recusar, modificar ou adiar os compromissos que abraça. Quais são os deveres dos cônjuges? Na pergunta de número 188 do livro O Consolador, Emmanuel nos diz que os deveres dos cônjuges são o perdão, a paciência, o auxílio mútuo, a atenção e o carinho e o respeito. Tendo, basicamente, esses 6 deveres levados em consideração, nós tenhamos certeza de que o relacionamento tende a dar certo, ter êxito e seguir de forma agradável. Considere as próprias atitudes e, através de autoexame, indaga por teu próprio comportamento na garantia da paz e da segurança emotiva do companheiro ou da companheira que elegeste para a jornada humana. Isso está no livro Na Era do Espírito, no item 20. O autor espiritual Emmanuel. Amar não é apenas fantasiar, mas, acima de tudo, construir. E construir pede não somente plano e esperança, mas também concessões mútuas, suor, aflição e lágrimas. De acordo com as Apostilas da Vida, de André Luiz.
O matrimônio, muito frequentemente na Terra, constitui uma prova difícil, mas redentora. Por isso, amar sempre. Ainda na resposta à pergunta de número 188 do livro O Consolador. O autor espiritual Camilo, no livro Desafios da Vida Familiar, psicografado por José Raul Teixeira, vai nos falar que o divórcio, embora não seja o primeiro e o melhor caminho, quando já não há mais nenhuma forma, nenhuma tentativa que não foi executada e que todas as tentativas não deram sucesso, não tiveram êxito, e ainda há desamor, desencanto, frustração, briga, traições, e não há de uma parte ou de ambas a vontade de tentar melhorar, a vontade de continuar amando, ou mesmo a violências e desregramentos de toda a ordem, aí sim é o caso de se pensar no divórcio. Caso contrário, o ideal é que pensemos sempre em tentar, como nos diz Emmanuel, amar sempre. E não vamos nos culpar se caso tenhamos nos divorciado. A todos nós é dada uma nova oportunidade de amar, independente da forma com que se apresente esse amor e essa oportunidade. Para nossa reflexão, auxiliemos na Terra a compreensão do casamento, cuja falência é preciso evitar, para que os lares atendam à missão a que se destinam. Do livro Apostilas, dos livros Apostilas da Vida e Sol nas Almas, do autor André Luiz. O nosso muito obrigado a todos. Até a próxima semana e que continuemos todos na paz do Divino Mestre.